Você já parou para pensar em como as decisões que toma podem mudar não só sua vida, mas também a história da humanidade? Esse vídeo vai explorar como antigas narrativas bíblicas, especificamente a história de Abrão e Ló, oferecem insights profundos sobre resolução de conflitos, escolhas e suas consequências, e a força da fé em ação. Em um mundo onde os desafios parecem constantes e as decisões difíceis são diárias, as lições milenares de Gênesis 13 a 15 provam ser surpreendentemente relevantes. Descubra conosco como a abordagem de Abrão à disputa por terras com Ló e sua corajosa missão de resgate podem iluminar suas próprias escolhas e desafios hoje. Na tapeçaria rica e variada da vida, nossas escolhas ecoam por corredores do tempo, moldando destinos e influenciando gerações. No cerne deste vídeo, exploramos as profundas lições de um relato bíblico que, apesar de sua antiguidade, oferece reflexões vitais para os desafios contemporâneos. Abrão é uma figura pivotante na história bíblica. Nesses capítulos, ele não é apenas um líder tribal nômade, ele é um homem enfrentando escolhas que ressoam com dilemas universais sobre justiça, moralidade e liderança. Este é um homem cujas decisões não apenas moldam sua família e seguidores imediatos, mas cujas repercussões são sentidas por milhares de anos após sua vida. O que faz esses capítulos serem especialmente relevantes hoje é como Abrão lida com conflitos e toma decisões que alinham integridade pessoal com visão de longo prazo. Em um mundo onde muitos de nossos desafios parecem únicos ou sem precedentes, as ações de Abrão nos oferecem uma janela para a sabedoria eterna. A história de Abrão e Ló. Ao nos aprofundarmos em Gênesis 13, encontramos Abrão e seu sobrinho Ló após terem acumulado riquezas substanciais. Essa prosperidade, ironicamente, leva a um conflito, pois suas extensas posses de gado exigem mais terra do que a região pode oferecer, levando a disputa entre seus pastores. É aqui que Abrão toma uma decisão que se destaca por sua nobreza e previsão. Ao invés de disputar ou impor sua vontade, ele oferece a Ló a primeira escolha das terras. E se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Essa oferta não apenas resolve o conflito de maneira pacífica, mas também estabelece um precedente de generosidade e desapego. Ao permitir que Ló escolha primeiro, Abrão não apenas evita um conflito imediato, mas também demonstra uma confiança profunda no provimento de Deus. A decisão de Ló de se estabelecer perto de Sodoma é emblemática. Sua escolha, baseada nas aparências enganosas das terras férteis, coloca-o em um ambiente marcado pela corrupção e maldade. Esta decisão ilustra um ponto crucial. Escolhas baseadas apenas em ganhos visíveis e imediatos podem ter consequências devastadoras. É uma lição vital sobre a importância de considerar o contexto mais amplo e os valores morais ao tomar decisões, algo que ecoa nas nossas vidas diárias, onde frequentemente enfrentamos escolhas entre o que é fácil e o que é certo. Fé e ação. Avançando para Gênesis 14, a narrativa se aprofunda quando Ló é capturado durante uma guerra entre reinos. Abrão, ao ouvir sobre o sequestro de seu sobrinho, mobiliza imediatamente um pequeno exército e realiza um resgate ousado. Esta história não é apenas uma aventura emocionante, é uma demonstração poderosa de que a fé, embora muitas vezes percebida como uma qualidade passiva ou contemplativa, frequentemente requer ações audaciosas e decisivas. A promessa e paciência. Em Gênesis 15, a interação entre Deus e Abrão aborda diretamente as promessas de descendência numerosa e terra. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, Deus pede a Abrão que confie na promessa. O desafio de Abrão em manter sua fé na promessa divina, apesar de sua idade avançada e da falta de um herdeiro, ressoa com qualquer pessoa que tenha esperado pacientemente por um resultado desejado ou enfrentado dúvidas durante períodos de incerteza. Aliança e sacrifício. A culminação desses eventos é a aliança entre Deus e Abrão, marcada por um ritual de sacrifício de animais. Este ato não só solidifica o compromisso entre Deus e Abrão, mas também simboliza a seriedade das promessas feitas. A disposição de Abrão para entrar nesta aliança, cumprindo rituais que garantem um compromisso recíproco, destaca a importância dos sacrifícios pessoais em prol de um bem maior. Este vídeo visa não apenas contar uma história, mas também conectar essa narrativa com as experiências vividas por cada espectador. As escolhas de Abrão, Ló e as interações divinas não são meras anedotas históricas, elas são espelhos nos quais podemos ver nossos próprios rostos, refletindo sobre nossa maneira de resolver conflitos, fazer escolhas, demonstrar fé, esperar com paciência e honrar nossos compromissos mais sagrados. Ao explorar essas histórias, podemos encontrar orientação para nossos próprios desafios e decisões, garantindo que, como Abrão, nossas escolhas sejam guiadas por visão, coragem e integridade. No vasto palco das histórias bíblicas, poucos momentos capturam tão profundamente a essência da liderança e da diplomacia quanto o episódio entre Abrão e Ló em Gênesis 13. Este relato não apenas ressoa como uma lição em resolução de conflitos, mas também oferece um espelho para as práticas contemporâneas de mediação e consenso. Contexto e desafio.
Abrão, mais tarde conhecido como Abraão, é considerado um dos patriarcas mais importantes nas tradições judaica, cristã e islâmica, com milhões de fiéis reverenciando sua memória até hoje. Neste episódio, ele e Ló, seu sobrinho, encontram-se em uma situação potencialmente volátil. Após deixarem o Egito, ambos haviam acumulado tantos rebanhos, servos e tendas que a terra que ocupavam não podia mais sustentá-los conjuntamente. Surge então um conflito entre os pastores de Abrão e os de Ló, um reflexo palpável das tensões que a escassez de recursos pode gerar. Nesse cenário, a facilidade de escalada para um conflito maior era imensa. Pesquisas mostram que 40% dos conflitos internos surgem de disputas por recursos limitados, um dado que coloca em perspectiva a disputa entre Abrão e Ló como um problema atemporal, enfrentado por comunidades ao longo da história e ainda relevante nos conflitos modernos. A resposta de Abrão. A abordagem de Abrão ao conflito é notável. Ao invés de insistir em seus direitos ou impor uma solução que favorecesse sua posição dominante, ele escolhe um caminho de generosidade e visão de longo prazo. Abrão diz a Ló: "E não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes. Não está toda a terra diante de ti? Separemo-nos. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda." Essa decisão de Abrão vai além da simples resolução de um conflito. Ela ensina uma lição valiosa sobre a prevenção de disputas futuras e sobre a manutenção de relações pacíficas, mesmo em face de potenciais rivalidades. É um exemplo claro de proatividade e de sacrifício pessoal em benefício do bem comum. Impacto e lições. A decisão de Ló de escolher as planícies de Jordão, que eram visualmente atraentes e ricas em recursos, em contraste com as terras que restaram para Abrão, parecia inicialmente a mais vantajosa. No entanto, sua escolha o colocou próximo de Sodoma, cujos habitantes eram notórios por suas más condutas. Essa escolha sublinha outro aspecto crucial da decisão de Abrão, a sabedoria de olhar além das aparências e considerar as implicações morais e de longo prazo das decisões. A capacidade de Abrão de renunciar a uma escolha aparentemente vantajosa reflete uma compreensão profunda de que a verdadeira prosperidade e segurança vêm não de ganhos imediatos, mas da harmonia e da estabilidade duradouras. Historiadores e teólogos apontam que essa narrativa enfatiza a importância da visão estratégica e do sacrifício pessoal na liderança, valores que transcendem as eras e são aplicáveis tanto em contextos familiares quanto em grandes organizações. Aplicação contemporânea. Hoje, em um mundo onde os recursos continuam a ser limitados e a disputa por eles pode levar a conflitos graves, a história de Abrão oferece um modelo para diplomacia e resolução pacífica de disputas. Programas de treinamento e resolução de conflitos frequentemente citam esse episódio bíblico como um exemplo de como a flexibilidade e a disposição para o compromisso podem resolver disputas de maneira eficaz, sem recorrer a litígios ou confrontos. A história de Abrão e Ló é mais do que um mero relato antigo. É um guia comportamental que destaca a importância da visão de longo prazo, da generosidade e da ética na liderança. À medida que exploramos essa narrativa, somos lembrados de que, mesmo diante de abundância ou escassez, as escolhas que fazemos influenciam não apenas o nosso ambiente imediato, mas também o legado que deixamos para as futuras gerações. Em última análise, a abordagem de Abrão ao conflito não é apenas uma lição sobre como evitar a disputa, mas sobre como transformar um potencial ponto de ruptura em uma oportunidade para fortalecer os laços e construir um futuro mais cooperativo e harmonioso. No vasto palco das histórias bíblicas, poucos momentos capturam tão profundamente a essência da liderança e da diplomacia quanto o episódio entre Abrão e Ló em Gênesis 13. Este relato não apenas ressoa como uma lição em resolução de conflitos, mas também oferece um espelho para as práticas contemporâneas de mediação e consenso.